E aí, galera, eu aqui, a Zamba na área de novo, demorei a voltar. Cara, dessa vez eu demorei. Mas eu demorei por uma boa razão. E a razão é a seguinte: o vídeo de hoje é sobre Nietzsche. E Nietzsche mexe comigo. Ele mexe, ele me dá um embrulho, ele contorce tudo dentro de mim. E eu tô lendo Nietzsche agora, o que faz o negócio ficar mais embrulhado dentro de mim. Então toda vez que eu vinha para gravar o vídeo, na verdade antes disso, toda vez que eu ia pensar no roteiro, que eu ia estruturar o que eu ia dizer, tudo ficava um caos. A minha mente ficava um caos, os sentimentos ficavam um caos. E aí eu decidi resolver isso. Então o vídeo de hoje vai meio que no caos. Mas tem que ser um caos orientado, por assim dizer. E Nietzsche gosta do caos. Aliás, o caos é um conceito importante para Nietzsche. E aí, para dar essa primeira orientação, eu queria te dar um começo desse cara. Mas antes da gente começar esse caos total, faz uma coisa que de Platão a Hegel, passando por Nietzsche, sem dúvida todos concordariam. Dá um like no vídeo, te inscreve no canal e assim, se não for pedir demais, quando acabar, depois que tu vê, se tu gostar, compartilha. Mas vamos lá, vamos pro caos. Eu queria te dar o contexto. E Nietzsche também acredita que um ser humano é sempre um animal que tem um contexto. O Nietzsche está bem ali pós-revolução científica. A revolução científica já aconteceu, tá? Nietzsche está no século XIX, no meio do século XIX. A revolução científica já veio bem, né? Na química, na biologia, na física. A revolução científica já caminhou. E agora o Nietzsche está sentindo, ele está sentindo o cheiro no ar dos tempos, ele está percebendo o espírito das coisas, ele está percebendo que a revolução científica vai trazer algumas mazelas, ou melhor dizendo, ele vai perceber que a revolução científica já trouxe algumas consequências ruins para o ser humano. Porque a ciência, cara, a ciência é uma merda. Ela não é uma merda no dia a dia. É ótimo o cara ir pro hospital e ter ciência no hospital. É ótimo o cara ter vacina para tomar. É ótimo o cara poder andar de auto por aí, andar de carro, usar gasolina. Tudo isso é produto da ciência, andar de avião. Tudo isso é bem legal no dia a dia. Mas, como que eu vou te dizer assim, ó? Pro espírito humano, a ciência não faz bem. Nada bem. Não faz bem. Porque me acompanha, eu vou te explicar por que a ciência não faz bem pro espírito humano. Porque todas as visões de mundo que o espírito humano teve até hoje, o cristianismo, o judaísmo, religiões mitológicas, egípcios, o que for, todas as visões de mundo que o espírito humano concebeu até hoje, elas davam um propósito para a existência. Tinha uma razão na existência humana. Tinha um porquê. É porque Deus escreve certos por linhas tortas e ele tem um destino. É porque tem um monte de deuses em algum lugar e eles brincam com a gente e nós somos títeres desses deuses. Eu não sei, seja o que for a religião ou a visão de mundo mitológica, todas elas têm uma razão para a existência. A ciência não tem razão nenhuma para o existir. É zero. Nenhuma. O mundo é um mundo material, onde essa matéria é regida por certas leis que são inerentes da matéria, que a propósito, a gente não sabe nem se são leis da matéria ou são leis que a gente interpreta da nossa perspectiva. Pode ser que a matéria tenha outras leis que a gente não conhece, pode ser que o mundo seja um caos que a gente nem entende, que só a gente tem uma pequena perspectiva. Mas a verdade é que não tem um propósito para a nossa existência, não tem uma razão para a existência humana. E por isso que eu digo que a ciência é uma merda. A ciência é uma merda em nos dar razão e sentido para a existência. E como Nietzsche bem me ensinou, não teria problema algum não ter sentido para a existência. Ok, dá para passar sem sentido na existência se não fossem duas questões próprias da existência. Que a gente sofre e que a gente morre. Tu tem que entender o sofrimento de alguma forma. É como diz o Tim Maia, na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. É péssimo ficar citando o Tim Maia em vídeo de filosofia, mas é verdade, cara. Na vida, quando tu tá em sofrimento, quando uma merda te acontece, a primeira coisa que tu tem que pensar é:
Por que aconteceu? Fui eu? Foi alguma coisa que eu fiz? Não, foi outra pessoa? Botaram macumba? Não interessa. Tu busca uma razão. E o que a ciência tem pra te dizer quando acontece uma merda na tua vida é: acontece. Acontece, é a questão da matéria, sabe? Alguém morreu atropelado, era alguém muito querido da tua confiança e que tu amava. Acontece, sei lá, atropelamentos acontecem. Pegou fogo, morreu do pá, sabe? Coisas horríveis acontecem na existência humana. E a ciência, a única coisa que pode fazer é dar de ombros quando acontece e dizer, quem sabe a gente tenta entender para evitar, mas evitar quando a gente compreender bem. É uma merda em questão de dar razão e sentido e propósito para a existência. E o Nietzsche é o cara que percebe isso. O Nietzsche é o cara que olha e pensa, esse negócio de ciência, de entender o mundo a partir das causas materiais, vai dar ruim daqui a alguns séculos. E deu, né? A gente percebe que deu. E ele vai falar sobre o niilismo, que eu não vou falar agora, porque isso aqui tá um caos e eu só falei o conceito, mas eu quero ir para outro lugar antes de chegar no niilismo, e eu quero chegar na morte de Deus. A morte de Deus, o anúncio da morte de Deus, Deus está morto e nós o matamos, frase conhecidíssima do Nietzsche, é mal interpretada, eu vou dizer assim. Ela é mal interpretada porque as pessoas costumam falar, encher a boca para falar, né, os ateus, assim, costumam encher a boca e dizer Deus está morto e nós o matamos, e acham que isso é tipo uma comemoração do Nietzsche. E eles estão completamente errados com essa interpretação, na minha visão de Nietzsche. Porque Nietzsche, quando ele fala que Deus está morto e nós o matamos, o que ele está dizendo é, rapaz, temos um problema. O problema é que quando ele fala Deus, ele não está se referindo ao Deus cristão especificamente, né? Ou melhor dizendo, ele não está se referindo só ao Deus cristão. Nietzsche é inteligente o suficiente para saber que o cristianismo é uma lufada. São 2000 anos, é pouca coisa, minha gente, 2000 anos na história da humanidade, e Nietzsche sabe que é pouca coisa. Quando ele diz Deus está morto e nós o matamos, Nietzsche está falando das grandes narrativas. Isso sim é problema. Perder Deus, matar Deus não é problema, porque a gente já teve milhares de deuses diferentes, a gente já acreditou em muitas coisas diferentes. O problema é que a gente matou a grande narrativa. A grande narrativa que é representada por Deus no cristianismo é uma forma da gente explicar tudo. Da gente explicar por que o universo começou, por que o universo tá do jeito que tá, como é que o universo pode vir acabar, como é que vai ser a nossa vida. É uma grande narrativa. Mas o que o Nietzsche diz é, para o homem científico, para esses seres humanos que respiram o ar dos tempos da ciência, não existe mais uma grande narrativa, não existe mais uma grande explicação sobre as coisas. Já era, galera. Agora, qualquer grande narrativa é permeada, ela é inundada pela dúvida. Pela dúvida do Descartes lá atrás, pela dúvida metódica, porque a ciência diz que a gente tem que duvidar de tudo. Então qualquer grande narrativa vem recheada de dúvida. Então não importa quem tu é. Tu pode dizer que tu é a pessoa mais crente do mundo e tu pode dizer que a tua fé é inabalável. Não é, velho. Tu tá morando, tu vive em 2021. Não é inabalável, é abalável porque não adianta. Hoje em dia tudo é abalável. E se esse vídeo tivesse mais caótico, eu ia ainda falar sobre a volta do conservadorismo na sociedade. E essa tentativa de requentar algumas visões que estão ficando para trás. Mas também, galera, sinto muito. Já era. Mas tá, vamos voltar, porque não é para ser tanto caos esse vídeo aqui. Ordem na bagaça. O diagnóstico do Nietzsche, tá? O diagnóstico psicológico que ele faz. E isso é genial do Nietzsche também. Ele diz que ele é o primeiro psicólogo. Então, assim, o diagnóstico psicológico que o Nietzsche faz sobre a sociedade, o Nietzsche faz, sabe, uma análise psicológica do espírito humano. Assim. Não do espírito humano tipo Hegel. Não, vou cortar essa parte, tá muito confuso. O diagnóstico que ele faz de uma época é exatamente dessa perda das grandes narrativas. E o Nietzsche, então, vai dizer que todos os seres humanos precisaram de narrativas para explicar a sua existência. A gente não conhece sociedades que conseguiram viver sem narrativas. E o diagnóstico que ele faz é, cara, nós perdemos as grandes narrativas. A ciência e o espírito científico fez que a gente perdesse uma narrativa para a nossa vida.
E é aí que ele vai falar do niilismo. Porque o Nietzsche vai dizer que o niilismo, que é essa negação da vida, é essa negação de todos os valores, é essa ideia de que tudo é oco, tudo é vazio, nada importa, que é uma visão muito corrente hoje em dia, né? Que nada tem real sentido e as pessoas costumam rir daquelas que encontram sentido na vida. Essa visão então de que a existência é oca, a existência é vazia de sentido, essa visão que Nietzsche vai identificar como o niilismo, para o Nietzsche não é algo bom. Para o Nietzsche esse é um cansaço típico do ser humano desse espírito científico. O ser humano que respira esse ar científico, que respira esse ar dos tempos de agora, ele vira um descrente. E não só um descrente, ele vira alguém incapaz de afirmar qualquer valor. Porque ele sabe que não existem valores na existência. Não existem bem e mal na existência. Não existe um certo e um errado a nível cósmico. Tu pode tentar te segurar naquela ideia de que tudo que vai, vem, tudo que vem, vai, e o karma. Mas é dureza, vocês convêm comigo, é dureza acreditar nessas coisas nos tempos de hoje. É uma fé frágil, no mínimo, como é toda a fé hoje. A fé não é um empreendimento individual. A fé não é um empreendimento que tu vai lá e tu acredita. A fé é um empreendimento coletivo, sempre foi, parece que ela é um impulso coletivo do ser humano. Quando a gente tenta se firmar nisso, sendo que o mundo inteiro está despedaçando, não rola, galera, não rola. Não é culpa minha, pode me xingar, pode botar em mim, talvez ajude, mas não é culpa minha, é o ar dos tempos. Se tu der uma olhada nos livros dele, tu vai dizer que ele propõe, tu vai ver que ele propõe uma solução para isso. E a solução é uma vida artística, como ele vai chamar. É se transformar num artista da vida. Porque o artista para o Nietzsche é aquele que cria os valores. E uma outra coisa, dentro desse caos que eu estou largando aqui hoje, é essa questão. O Nietzsche não vai dizer que todos vocês e eu devemos nos tornar artistas da vida. O Nietzsche tem muito claro que a filosofia dele não é para todo mundo. Nietzsche sabe que a maioria de nós é rebanho. A maioria de nós quer seguir um rebanho, quer seguir um caminho, quer ter um pastor que nos leve, que nos conduza. Mas Nietzsche diz que no momento como o nosso, de falta de valores, o negócio para algumas consciências é criar valores, é produzir, a produção de valores. E essa produção de valores é uma vida artística. E Nietzsche diz que essa é uma saída para aqueles que estão sofrendo desse niilismo, que estão sofrendo dessa descrença e total falta de sentido na vida. Criar sentido, é isso que um artista faz. Mas não é isso que todo mundo pode fazer, porque nem todo mundo é artista. O artista de hoje, o sujeito criador de valores de hoje e na verdade Nietzsche está falando isso no final do século XIX, é a figura humana que vai nos legar, que vai nos entregar o além do homem. Nietzsche às vezes chama de super-homem, mas a gente pode pensar em além do homem. Essa é outra visão genial do Nietzsche e que ferve a minha cabeça e retorce as minhas entranhas, e é essa ideia de além do homem. E é a ideia de que o ser humano não é algo acabado para o Nietzsche. Ele tem isso muito claro. O ser humano para o Nietzsche é uma corda esticada entre o animal, entre o macaco e o além do homem. Ele não vê o ser humano como algo acabado, como imagem e semelhança de Deus, como um sujeito puramente racional do iluminismo. Não! Nietzsche se propõe a superar tudo isso e dizer o ser humano é um momento de passagem para o além do homem. Esse esvaziamento de sentido que a gente está vivendo agora vai gerar novos valores e vão gerar o além do homem. É uma visão ainda obscura para mim e talvez sempre seja obscura, mas é muito legal. E eu ainda poderia ficar loqueando mais, que nem eu tô aqui na frente de vocês, e falar sobre o bem e o mal e Além do Bem e do Mal, que é um livro inacreditável do Nietzsche, o que ele faz com os conceitos de bem e mal, o que ele nos apresenta desses conceitos. Mas aí eu acho que vai ficar muito caótico isso aqui. Então, eu só queria falar sobre esse além do homem, eu só queria terminar falando sobre o além do homem e terminar falando sobre esse momento assim que iria gerar o além do homem. Para o Nietzsche é muito claro que a gente perdeu a nossa capacidade então de ter grandes narrativas.
Tá dado isso pra ele, não tem mais como a gente voltar atrás, não é um processo reversível, a gente não consegue fazer isso com um ato de vontade. Vamos voltar a ter grandes narrativas, acreditar num Deus bom, eternamente justo, que cuida de todos nós. Não dá mais, assim como não dá mais pra acreditar nos deuses do Olimpo, não é uma opção, nós não podemos fazer. Mas ele deixa muito claro, nós não temos ainda nada para oferecer em troca, e aliás eu sempre achei que ele lá em 1886 previu tanto o nazismo como o comunismo, como todos esses ismos do século XX, porque eu acho que ele previu assim, um ser humano que não tem onde se agarrar, vai se agarrar em grandes doutrinas, que foi o que aconteceu no século XX. Mas a gente está ainda mais ferrado porque as grandes doutrinas já passaram e a gente não tem mais nem elas para se agarrar. A gente está completamente lascado. E eu queria falar um pouco sobre esse nosso momento lascado, não para oferecer uma solução. Eu não tô aqui, eu tô falando de Nietzsche hoje, eu não tô aqui para oferecer a solução, porque isso é uma coisa que Nietzsche não vem a ensinar o caminho. Aliás, no Zaratustra, quando perguntam qual é o caminho, ele diz, qual é o teu caminho? Eu não vim aqui para ensinar o caminho. Bom, eu não vim aqui para ensinar nada, a não ser para te lançar mais uma minhoca, uma caraminhola, que é a seguinte. De um lado da nossa sociedade hoje, a gente tem algumas pessoas que, como é que eu vou dizer? Eu vou usar uma metáfora. Elas são como uma cobra que está trocando de casca, que está trocando de pele, e a outra pele não saiu. E a outra pele como se tivesse trancado nela. E ela se arrasta por aí com essa outra pele e ela se apaixonou pela outra pele. E essas pessoas, essa metáfora que eu estou dizendo, são essas pessoas que estão tentando agora voltar para um conservadorismo extremo. Que estão tentando voltar para valores que não adianta, a gente perdeu esses valores. Elas são como então animais que têm essa carapaça. Só que fica cômico elas andando com essa carapaça num mundo que já perdeu essa carapaça. Elas parecem estar se comunicando com o mundo do passado. E elas podem até ter reverberação nas redes sociais. E elas podem até reverberar o discurso delas, mais conservador, antiquado. Elas podem até reverberar na sociedade, assim. Mas é porque a sociedade também adoeceu dessa incapacidade de dar um passo adiante. Mas esse passo adiante que parece que se deu é de uma total desesperança. Então é quase como se a gente pudesse compreender essa galera que anda presa numa carapaça, numa pele antiga. Porque o passo que se dá pra frente, digamos, ou que o abismo que a gente se joga é numa ideia de que não há valores. Não há valores que a gente possa cultivar. E uma ideia ainda de que todos os valores da tradição, todos os valores passados são ultrapassados, antigos, fonte de uma dominação perniciosa, horrível, que tem que acabar. Eu não sei se eu concordo ou não com essa ideia, mas só o que eu queria colocar é essa visão do desesperançado, essa visão que busca quebrar completamente com a tradição e com o passado. É uma visão que também não é difícil de conseguir muitos adeptos, porque ela é muito dura de aguentar psiquicamente. O salto nietzschiano, e não é uma solução aqui, mas o salto nietzschiano é esse de produção de novos valores. E produção de valores que ainda não foram criados, que ainda não foram inventados. Um novo bem, um novo mal. É isso que Nietzsche propõe. Eu não tenho dúvida. Eu não sou a figura que vou vir lançar um novo bem, um novo mal. A figura que vai vir lançar um novo bem, um novo mal, talvez ela nem pense sobre isso. Mas Nietzsche tá aí para anunciar a chegada do além do homem. É isso, eu espero que eu não tenha muito trabalho editando esse vídeo, eu espero que quando eu acabar de editar ele não esteja uma imensa porcaria. Se gostou, dá um like, te inscreve no canal e compartilha.